Bem-vinda aqui, Isabel, no meu programa Vins podcast totalmente voltado para carreira, empreendedorismo, para falar um pouco sobre nossa micro-região de empreendedores, do crescimento, de tudo aquilo que a gente tem a oferecer melhor para a população, né? A gente que está sempre ali correndo atrás de estudo, conhecimento. É um prazer ter você aqui, né? Prazer é tudo meu. E vou deixar você se apresentar para as pessoas quem você é, de onde você é, o que faz. Então, eu sou de São Francisco do Glória, né? Nasci em São Francisco do Glória, mas a minha primeira formação foi aqui. Que eu falo que é a minha primeira formação porque eu fiz o pré aqui, na Pedro de Oliveira. Então, eu tenho uma história com Ponte Alta muito interessante. Fiz o meu pré aqui. Na verdade, quando eu vim para a escola, a minha primeira professora foi a Sandra. A minha primeira professora, na verdade, foi minha mãe. A Sandra, eu falo que ela deu continuidade. Porque... Sua mãe era professora? Não, minha mãe não era professora, mas a minha mãe se preocupava muito com a minha formação, porque eu sou a primeira filha. Sim, Nós somos sim. 3 irmãs, eu sou a mais velha. Então, eu já vim para a escola sabendo o que era vogal, consoante, alfabetização. E a Sandra, carinhosamente, deu seguimento. Então, eu falo que a minha primeira formação foi aqui. Que bacana. Né? Hoje eu sou casada com o Célio, sou mãe do Francisco. Sou formada em pedagogia, sou bacharel em direito e hoje eu tenho a farmácia, a Drogaria Rocha, em Fervedouro, e faço o curso de farmácia. Mãe do lar. Acadêmica. Empreendedora, acadêmica. Vai ter que explicar pra gente como que dá conta disso tudo aí. Vamos. Às vezes não dou conta. O marido tem que me ajudar, que por sinal me ajuda muito, mas a gente vai tentando, vai vencendo. Não tem desculpa, então esse pessoal fala assim, minha vida é muito difícil pra mim, eu nasci mulher. Não existe. Pelo contrário, como diz Cora Coralina, eu sou mulher e não desisto nunca. Não desiste nunca, né? Porque eu falo que a gente, né, aqui no programa, que tá sempre recebendo pessoas que estão se destacando nesse meio aí da vida mesmo, né? Eu falo, Isabel, o seguinte, a gente que dá desculpa para nossos, eu não vou falar fracassos, mas eu falo assim, para o nosso próprio desânimo, né? Eu não estudo porque eu não tenho oportunidade, eu não monto um negócio porque eu não tenho oportunidade, porque eu não vim de um berço rico, porque é isso, é aquilo, e a gente fica dando desculpa, sendo que quase todas as pessoas que vão se destacando é ao contrário, é ele que rala muito mais que todos os outros, né? Sim, e é extremamente desafiador, né? Então, assim, mas não é impossível. E os desafios nos fazem crescer. Eu falo que o processo, né? O processo, ele não é para destruir. O processo é para te construir e te fazer melhor. Às vezes dói. Às vezes você cansa. Mas você consegue. Eu falo que as pessoas entenderem um pouquinho da nossa história é o fundamental para que elas entendam que qualquer um pode alcançar as metas dele, né? E vamos começar sobre a pequena Isabel. A pequena Isabel, filho do Hélio e da Ana. Você, filho do Hélio, filho da Ana, você era de região rural, você disse que era de São Francisco, talvez você era do centro de São Francisco. Não, rural. Explica um pouquinho para nós, né, do que os seus pais faziam, né, de trabalho, daquilo que você vivia, daquilo que você gostava ali na sua faixa etária da sua adolescência, que é o momento que a gente começa a ter nossos gostos mais fortes, né? Eu quero já trabalhar com a área de seguir a área acadêmica, eu quero estudar. Não, eu não quero estudar. Conta para nós esse pouquinho seu aí. Então, eu falo que eu era de São Francisco do Glória, realmente eu morava no município de São Francisco do Glória, lá na fazenda dos Patis, né? Pertinho. E o meu pai sempre mexeu com tomate. Meu pai tinha plantação de tomate e mexia com café. E eu sempre ajudei o meu pai a colher tomate, essas coisas todas, mas eu sempre falei que eu queria ser advogada. Até porque eles também me empolgavam e eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas e tal. Seus pais estudaram? Não, a minha mãe, ela tinha 8ª série e meu pai 4ª série. Minha mãe já é falecida. Bem típico da época, né? Minha mãe tinha 8ª série e meu pai 4ª série. Então foram assim, e a origem da minha mãe é de Santa Margarida, o do meu pai, a família do Barroso e do São Bento, mas sempre a origem de famílias muito simples. Eles incentivavam você a estudar? Sim, a minha mãe sempre foi o esteio da casa e a minha maior incentivadora em busca da minha formação. E aí, quando eu comecei a falar que eu queria fazer faculdade, chegou no momento
E a gente sempre morando na roça, chegou um momento que a hora de fazer faculdade. Eu me formei em Você São já foi Francisco do direto, Glória, assim, Santo saiu do ensino Agostinho. médio e já falou... Foi. E aí eu não tinha dinheiro para fazer direito. A docto já estava em Carangola. Sua vontade era o direito. Mas eu não tinha o dinheiro para fazer. Nós não tínhamos condições financeiras para fazer o direito. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura de São Francisco do Glória. E aí a prefeitura de São Francisco do Glória precisava colocar alguém dentro do fórum que estivesse fazendo um curso superior. E aí, mesmo eu trabalhando lá, ganhando pela prefeitura, eu não tinha condições de pagar o direito. Então, dentro daquilo que não era o direito, o que me agradava era a pedagogia. Aí eu lembro que tinham 37 vagas, eu fiz o vestibular e eu passei em primeiro lugar. Que bacana. Você era uma pessoa estudiosa dentro do ensino médio, dentro do... Sempre fui, sempre gostei de estudar. E a minha mãe sempre falava comigo assim, Isabel, o que ninguém pode tirar de você é o estudo. Estuda, porque o conhecimento ninguém tira de você. Isso é algo que você tem e isso abre portas para você. É a mesma coisa que eu falo pro meu filho hoje, o Francisco, que tem 14 anos. E aí eu passei, fui fazer o vestibular da pedagogia, passei, consegui o ProUni, que é aquele que você paga metade, o governo paga metade. Sim. E também aí, fui bolsista também. E fui, e formei, e me apaixonei para a área da pedagogia. Gostou? Gostei demais da conta. Aí cheguei a pegar algumas supervisões, aí eu fiz o meu mestrado, a minha pós-graduação. Sua pós-graduação? Pós-graduação, e fiz o meu mestrado em políticas públicas. Imaginava que ia seguir essa carreira? Imaginei que ia seguir essa carreira. Mas trabalhando no fórum. Aí acabei... Em São Francisco? Não, no fórum em Carangola. Porque São Francisco pertencia com a marca de Carangola. Hoje que pertence Mirador. Entendi. E aí eu fui trabalhando no fórum, mas aí acabou adormecendo aquilo, porque eu me empolguei com a pedagogia e tal. Aí depois eu vi que o professor, ele rala demais da conta e não é tão valorizado como deveria. Infelizmente. E aí, nisso eu me casei, né? Aí eu falei assim, gente, que o professor não é tão valorizado como deveria ser. E aí o Célio entra nisso. Nisso minha mãe faleceu. Minha mãe não me viu formando, minha mãe faleceu antes que eu me formasse. E aí eu me caso com o Célio, e o Célio foi, assim, o meu maior empreendedor nesse sentido. Ele falou comigo, não, vamos fazer direito. Aí eu falei, não sei se eu vou, se eu não vou. Ele pegou e foi lá e me matriculou. Chegou em casa e falou comigo, você tá matriculada, pode começar. E aí eu comecei, eu fiz o direito. Logo o quê? Qual que foi essa transição sua entre uma faculdade a outra? De um ano e meio, 2? 2 anos. 2 anos. Eu terminei a pós, quando a gente terminou a pedagogia, no outro mês nós já estávamos com uma pós marcada. A minha turma fez uma pós, que era uma extensão do Espírito Santo em Espera Feliz. Então, a turma toda no outro mês já estava fazendo. Então, toda a turma já foi buscar essa pós. Toda a turma foi buscar essa pós. E logo em seguida, a gente pegou. E depois eu já comecei o mestrado, alguns não. Aí foi aqueles 2 anos e meio do mestrado, pela Universidade Federal de Viçosa. E logo depois, eu comecei o direito. Que bacana. E... não pegou nenhum serviço na área? Assim, peguei, da pedagogia. De falar assim, vou tentar ser professora, nem nada assim. Não, eu cheguei a ser supervisora em algumas escolas, pegava alguma coisa assim de licença maternidade, licença de 15, 20 dias, essas coisas assim. Porque aí eu senti que não ia ser tão valorizado. Não, agora eu entendi. E aí eu comecei o direito. E assim, me apaixonei por direito, né? E eu falei, gente, é isso que eu quero mesmo para minha vida. Tive certa. E como eu havia trabalhado no fórum, então assim, eu tinha a teoria, né? Eu tinha a prática do fórum, na verdade. E na faculdade eu estava estudando a teoria. Então estava casando muito bem. E eu estava super gostando daquilo, amando. Aí nesse período que eu estava trabalhando no fórum, eu fui trabalhar no cartório eleitoral. Eu trabalhei no cartório eleitoral como estagiária. E o meu último serviço dentro da área do direito foi na Polícia Civil. Chegou a trabalhar na Polícia Civil? Trabalhei 2 anos. Foi assim, eu falo que foi o maior e melhor serviço da minha vida. Porque além de humanamente falando, eu ter crescido muito, né? Eu tinha um cartório na minha responsabilidade. A equipe da Polícia Civil de Carangola me abraçou assim,
com muito carinho, me ensinou tudo que eu precisava, porque eu nunca tinha ido numa delegacia e caí lá para mexer com inquérito. Então aquilo me ajudou muito, eu cresci Você já muito. estava graduada nessa época? Não, eu estava fazendo ainda, estava Aí no você já período de conseguiu estagiário. pegar esse Já estágio, consegui trabalhar pegar. lá e... Foi opcional. Eu primeiro peguei no cartório eleitoral e eu quis sair do cartório eleitoral para ir para a Polícia Civil. Surgiu a vaga de estágio e eu consegui ir. Ficou 2 anos lá. Fiquei 2 anos, até comprar a farmácia. Aí é que entra a farmácia. Oh, que bacana. E aí eu falei assim, gente, é muito bom esse negócio aqui, é isso mesmo que eu quero. E aí os meus sonhos dentro do direito foram crescendo. E aí às vezes eu terminava de fazer o que era para eu fazer e falava assim, nossa, eu fiz bem feito, sabe? Aquela sensação de dever cumprido. A gente fazer o que a gente gosta é tudo de bom na vida, né? A gente trabalha. Eu falo, Isabel, que quando a gente pega e vai trabalhar e a gente se encontra dentro da nossa profissão, quando chega no final do dia, é uma satisfação tão grande, mas tão grande que nada paga. As pessoas, elas acham, às vezes, para quem tem ritmo de vida muito acelerado, que vem a gente, né, principalmente pessoas que estão na frente de uma empresa, estão estudando, eu acho que a vida do estudante é a mais louca deles tudo. Eles falam assim, trabalhar demais, vai estudar para você ver, que é lá que o negócio pega, né? Mas eles não entendem que a gente não tem encanto algum, às vezes, por dinheiro. Ou a gente se encanta muito pelo serviço bem feito. Isso. A gente ama olhar aquele negócio e falar assim, nossa, eu cheguei lá, eu consegui. Aí você fala, eu tenho formando 2 faculdades, aí eu chegar no final do dia, eu vou trabalhar, nossa, isso daí não tem dinheiro que paga. Não. Porque às vezes você pode receber dinheiro e não tá satisfeito. E eu saía da polícia e ia estudar ainda. Então, assim, à noite eu ia estudar tudo aquilo que eu fiz, e quantas vezes eu levava aquele exemplo para a sala, quando o professor ia falar, eu falava assim, nossa, é assim, enfim. Aquilo me realizou. Mas há uns tempos atrás, de vez em quando, eu falava assim com meu marido, assim, com o Célio, Célio, vamos abrir uma farmácia? Mas aquilo assim, eu falei umas 2 ou 3 vezes. E o Célio, tem muita farmácia. E aquilo passou. Aquilo realmente não havia nascido de dentro do meu coração, não. Era uma vontade que eu Só tinha comentado. Comentado, assim, não tinha nascido aquilo do meu coração. Mas aí o Célio ficou sabendo, né? O ex-dono da farmácia que é hoje, a nossa, ele foi atrás do Célio, que estava, assim, fechando as portas, né? E a história dela estava acabando, estava chegando ao fim da história da antiga empresa. E aí o Célio falou comigo assim, vamos comprar? Aí veio a oportunidade. Vamos comprar. Aí o Célio veio, olhou, depois o Célio disse pra mim assim, não vamos comprar não? Eu falei, não, vamos comprar sim. Aí eu quis comprar. Falei, vamos comprar, vamos mudar aquilo. E já começou a nascer o meu interesse por aquilo, mas não imaginar que eu iria fazer farmácia, né? E aí entrou a pandemia, a gente teve que terminar o direito online, porque entrou a pandemia, enfim, não poderíamos, enfim. Aí... Você terminou o direito em pouco tempo. Eu tenho 2 anos de faculdade de farmácia. Eu terminei o direito e comecei a farmácia. Hoje você cursa farmácia? Farmácia. Oh. Na Família. Que bacana, hein? E aí... Eu estudei 9 anos na Faminas. Todas as minhas 2 graduações, fisioterapia e educação física, foi na Faminas. É puxado, tá? Puxado. Eu falo que eu tô uma década indo pra lá. Não é fácil, não. Nossa. Se eu coisar, o carro vai sozinho. Nossa senhora, nem fala. Aí, compramos, né? E aí, nós tivemos que começar a construir a história da Drogaria Rocha. E estamos começando até hoje, né? Nós temos 4 anos de Drogaria Rocha. Ela está agora passando novamente por uma nova mudança. Um novo ciclo dela está iniciando. E com isso, eu precisei aprender. E aí, depois que nós compramos a Drogaria Rocha, eu ainda demorei 3 meses para sair da Polícia Civil, porque aí eu queria sair, mas não queria, não queria. E aí o Célio falou, não, você tem que assumir lá, porque eu não vou assumir, eu comprei para você assumir. Porque o Célio tem outras coisas que ele mexe, a roça dele, enfim. E eu falei assim, com o coração na mão, eu falei, então tá, hoje eu vou sair. Saí e fui para a Drogaria Rocha e comecei a me dedicar. Mas eu tenho uma pergunta para você ali, né? Porque eu falo que alguns serviços, eles são muito tranquilos, no quesito assim, vou empreender.
a própria fotografia, a própria academia, né? É quanto que você estando ali em direito com o conselho, né, para os que têm, né, necessidade de um conselho, a advocacia também vai ter, mas é um dos requisitos que eu imagino. Quando foi comprar, você não pensou assim, não? Poxa, para trabalhar, vou precisar de um farmacêutico. Sim. Para trabalhar, eu vou precisar de entrar de acordo com o conselho da farmácia. Vou ter que entrar de acordo com... todos têm que entrarem, mas eu imagino que as supervisões da própria prefeitura são maiores do que de uma lanchonete. Minha família de comércio de lanchonete, né? Então a gente só passa pela fiscalização sanitária, que são um dos requisitos. Você não pensou assim, poxa, é muita burocracia? Ou você falou assim, vou comprar e, nossa, não sabia que era tudo isso. Não sabia que era tudo isso. Aí eu tinha um farmacêutico que é excelente, né? Que eu fiz o pré com ele, que é o Dário, que é filho aqui de Ponte Alta. Todo mundo conhece ele como Netinho, famoso. né? Que hoje está na área da estética, super se destacando. Ele me ensinou tudo. Eu sou, assim, extremamente grata ao Netinho, né? Que é o Dário. Ele me ensinou tudo que eu precisava, da questão burocrática a comprar, a precificar. Legal. Né? Ele me ensinou, sou muito grata a ele a isso, sempre É outra serei. vida, né? Porque sim, saber empreendedorismo é saber dar preço, é saber quanto cobrar, saber como vender, o que vender. Não é só comprar a farmácia, agora eu sou dono e estou vendendo muito. Meu Deus, você não de nada. Ai, quem dera que fosse assim. E aí eu aprendi que tinha um Conselho Regional Federal de Farmácia, que vem fiscalização, que tem que ter uma certidão de regularidade, que tenha vigilância sanitária, que tem para você comprar o medicamento, você tem que ter um alvará sanitário, que você tem que ter emitir o RT nota. ali, emitir nota da entrada, sair, e tem que ter o RT, também, o responsável técnico, que no caso era o Dário. Então o sistema hoje também, eu não sei se talvez, né, isso é só o que eu acho, aí você sempre me fala, quando a gente vai pegar e vai vender um produto ali sobre receita, né? Você tem que subir ele para algum site o SNGPC de venda, né? De controle, né? Porque igual eu falei, é muita coisa para você. Não é simplesmente comprar uma farmácia. Os antimicrobianos, que é o anti-inflamatórios, os antibióticos, os controlados, né? Então tem todo esse sistema. Eu não sabia nada disso. Isso eu falei com você. Tipo assim, vou comprar uma farmácia. Nossa! Eu achei que não tinha isso, não. Aí o Netinho me apresentou isso. E aí eu cheguei a falar com o Célio assim, eu acho que eu vou desanimar. Vou dar conta aí o Célio falou comigo, não. Você vai dar conta, você é capaz. Aí é que eu falo que o meu maior incentivador em estudo foi minha mãe, e empreendedorismo foi o Célio. Ele falou comigo, não, você vai dar conta sim. Basta você querer. Uai, cadê aquela Isabel que eu casei? Aquela mulher forte que eu casei? Ele fala isso comigo até hoje, né? Em alguns momentos da vida. E aí o Netinho foi ali me ensinando, a aprender. E eu me dediquei também, eu me esforcei para dedicar. Sim. E assim, com poucos dias eu estava sabendo comprar, estava sabendo né, o que eu tinha que manter correto, das certidões de regularidade. Eu estava sabendo precificar, eu já estava sabendo a necessidade, porque você tem que comprar conforme a necessidade do seu público. Isso. E eu fui conhecendo o meu público. Que é difícil, é o que comprar na farmácia. Aí você tem que conhecer seu público. Difícil né? demais. E assim, hoje eu consigo comprar tudo que o meu público precisa. Eu não tenho nada que o meu público não use. Eu tenho tudo aquilo que o meu público conhece. Eu passei a conhecer os meus amigos, que eu falo que nem são clientes, são amigos. Eu passei a conhecer os que eram clientes, que hoje são amigos. Eu passei a conhecer. Eu sei, assim, por exemplo, Rodolfo. Rodolfo, tudo bem? Deixa eu te falar, olha, o seu remédio está acabando. Eu já fiz a reposição aqui para você, porque eu sei que está faltando 2 ou 3. Uma agenda mensal ali, né, para controle. Exatamente. Tenho esse controle, eu sei, olha, tá acabando seu remédio, tá, Rodrigo? Você pode ficar tranquilo que eu já fiz a compra, ele já chegou. Eu consegui conhecer fidelizar tudo. Cliente, fidelizar tudo, os meus né? clientes, consegui ter eles ali. Claro, a gente tem muito que aprender. Não tô falando que eu sei tudo, não. Eu tenho muito que aprender. E aí eu falei com o Célio assim, tô com vontade de fazer farmácia. O Célio falou, vamos lá amanhã fazer a inscrição. Eu falei assim, sério a matrícula? Ele, sério, vamos. E ele me levou, mas o Francisco, nós fizemos foto, ele ainda falou assim, olha, nós vamos registrar hoje o primeiro momento de um novo ciclo na sua vida. Aí eu falei com ele, nossa, Célio, mas a terceira faculdade, eu não quero chegar à quarta, não. Eu quero ganhar dinheiro com faculdade. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, agora você vai fazer a faculdade daquilo que é seu. Diferente. Mas só que dentro da minha faculdade,
Eu não quero assinar minha farmácia. Eu já tenho novos sonhos, né? Eu quero ter a minha manipulação. Vai Que eu quero me reconhecendo. especializar em oncologia, quero me especializar em dermocosmético, porque a estética agora, a farmácia, ela te leva para a área da beleza. Eu não quero ir para o lado da estética de fazer procedimentos, ser Sim, sim, farmacêutica sim, estética, sim. não. Eu quero produzir Sim. produtos Trabalhar como indústria, como né? indústria, como dermocosméticos e principalmente na área oncológica, porque eu acho que a Oncologia, se o farmácia... pessoal não sabe, gente, é a área do câncer. Exatamente. Exatamente. Traduzindo pro pessoal aí, né? A É, área trabalha com pessoas que estão em processos cancerígenos, em processos de doenças muito específicas, né? Que é um outro patamar de gravidade, né? e as químios e as rádios, elas trazem muito efeitos, né? Então, assim, quero estudar para descobrir produtos onde os efeitos colaterais serão menos agressivos. Você fez duas. São todas áreas muito diferentes, né? Muito. Porque você está pegando uma área que trabalha ali na área de pedagogia, que ali se eu não me engano, que você estudou, foi na UENG, Na né? UENG, Você vai trabalhar voltado para a licenciatura, não é bacharel, né? não, É licenciatura licenciatura. Aí depois você vai lá para a área do do direito. direito. E agora você entra na área de saúde, né? Que é a área que eu domino mais. Quando eu fui fazer a minha faculdade, que eu fiz a transição de educação física para fisioterapia, eu cortei 1 ano e meio. Farmácia, você só vai conseguir cortar a basezinha ali Só cortei o o português. português. Só Eu falei, a isso. basezinha do basezinha, né? Só o português. Nossa, então você vai ter que pegar essa jornada de 4 anos, que já foram 2. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Eram 5, nós somos a primeira turma da Famílias depois que o 4 MEC anos e fez uma meio. reavaliação de ser 4 anos e meio. Mas aí o Célio falou comigo assim, mas você não vai fazer a OAB, não? Eu falei, Célio, não. Aí ele, mas por que não? Eu falei assim, até no presente momento não. Não é Porque necessidade. você me trouxe para a farmácia e a farmácia, o direito me encantou, mas a farmácia me seduziu. Uhum. E a farmácia, Rodolfo. Rodolfo, ela é encantadora. Quando você começa, igual na anatomia, que você vai estudar aqueles cadáveres, que você tá ali vendo, tendo contato com eles, que você começa a estudar a farmacologia, que você sabe que esse princípio ativo com esse daqui pode salvar a sua vida, pode te curar, ou pode amenizar a sua dor. Isso é muito lindo. Eu sei como Até é que é. humanamente falando, é assim, eu me emociono, sabe? Eu sei fico como é que muito é, feliz. porque eu peguei todas essas matérias em farmacologia e entre outras. Então você sabe do meu E, sentimento. as pessoas, igual eu falo, só que eu tive um pequeno problema aí, né? Eu sempre fui da área o sonho de criança meu era fazer ciência da computação. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia, apaixonado por isso aqui tudo. Quando o Rodrigo veio cá conversar, ou um outro fotógrafo, eu falava com ele assim, cara, eu nunca fiz curso e nem nada. E não é uma forma de me envaidecer, mas é porque eu sempre tive essa paixão por tecnologia, aquela curiosidade a mais de dar um passo além, de falar assim, nossa, isso daqui me rouba o sono, como que esse microfone funciona? Como que eu vou fazer, tirar o máximo dele? Então eu sempre tive muito essa paixão. Acabei parando na área da saúde, olha que engraçado, eu fui parar lá na área de saúde e educação física. E lá eu fui seduzido, só que eu fui seduzido pelo estudo. Tanto que eu fiz 1 década de estudo dentro da área. Né? Eu falei, não é pouca coisa. Você pode sair cedo, chegar de madrugada. Não. Né? O pessoal tem que entender essa vida do estudante e Não valorizar, é fácil. porque é muita coisa, é cansado, trabalho, tem que largar tempo, estudar final de semana, trabalho e tudo. E aí, Isabel, eu não gostei de trabalhar, não. Eu amei estudar a área, nossa, que isso, educação física, então, paixão, ortopedia, amava aquilo dali, bioquímica. Eu gostei muito das matérias que envolviam muita parte de específica metabólica, né? Uhum. E aí, quando eu peguei e fui trabalhar, não gostei. Eu gostei de estudar, quero fechar na medicina, né? Quem me conhece sabe que agora eu tô só dando uma estruturada em todas as empresas que eu possuo para estar pegando na área de medicina. E vai conseguir, você é esforçado. Só que só para estudar. Fala, você quer ser médico? Não, quero só estudar. Não quero fazer medicina. Não vou trabalhar como médico, não.
É interessante. Não. Eu gosto de estudar, não gosto de trabalhar com isso daí, não. E eu amo estar dentro da minha farmácia, sabe? Eu amo estar dentro da minha farmácia, eu amo estar fazendo aquilo ali, né? Como eu falei para você, a Drogaria Rocha, ela ainda tem muito que crescer. Ela tá passando por mudança agora novamente. A gente está passando por um novo ciclo e eu tenho certeza que esse ciclo ainda será melhor. Me satisfaz estar ali. Quando chega uma receita bem posicionada, bem prescrita, sabe? Que eu sei que eu vendi ali medicamentos, que realmente aquela combinação é perfeita. Eu vou para casa com uma sensação, ou o dia que eu não vou para casa, que eu vou para faculdade, eu vou com a sensação de dever cumprido, Muito sabe? bom cuidar da saúde das pessoas, Muito, é né? muito realizador. E poucos dias eu até comentei com o Célio, disse, nossa, farmácia cansa e tal, no final de semana. Aí vendo Riozinhos, me apareceu o Papa Francisco falando, né? Uhum, Você, é até considerado o Papa dos farmacêuticos. Não sei uhum. se você já viu Não, isso. primeira vez que eu Já. tô E ele escutando falou assim, sobre. olha, você que tem farmácia, você tem uma missão. Ele falando. E eu Uhum, falei assim, porque eu já me questionei. Falei, Deus, mas por que o senhor me trouxe para farmácia? uhum. Né? Eu tava lá no direito e tal, o senhor me trouxe pra cá, pra quê? Já cheguei a me questionar. E aí, o dia que eu vi o Papa Francisco falando isso, e no dia a dia, ali, no movimento com os meus amigos, eu vejo que realmente é uma missão, Uhum. sabe? Que é uma missão que eu tenho, que o Célio tem, que o Francisco tem, que é estar ali. E assim, Fervedouro, eu vou até aproveitar a oportunidade aqui de Uhum. agradecer Fervedouro, nos recebeu, acolheu a Drogaria Rocha como assim, né? O Célio já era muito conhecido lá, mas eu não. Porque eu vim pra cá, comecei a conhecer Eu Fervedouro falo, né? quando eu São vim. Francisco Carambola por enquanto, né? Exatamente, Depois você não chegar em convivi, Fervedouro. né? Não convivi em Você mora em Fervedouro Fervedouro. hoje ou Moro em não? São São Francisco. Francisco ainda. Voltei para lá, né? Um bom filho, a terra volta. Oh. Exatamente. E o Célio era conhecido porque na época ele estava no Hum, exercício, então São Francisco pertencia que na verdade Fervedouro pertencia a São Francisco. Isso, Não era paróquia, tem pouco tempo que se tornou paróquia. isso. Era capela. Então todo mundo conhecia o Padre Célio, mas ninguém conhecia a Isabel. Então passaram a me conhecer e me receberam e me acolheram com amor e com carinho tão grande que hoje a minha definição para a cidade de Fervedouro é gratidão, sabe? Você falou algo ali importante, né? Porque eu já ia dizer outra coisa. É muito complicado falar que eu vou entrar numa farmácia porque eu falei das várias dificuldades que tem. Só que tem uma, engraçada, né? Com tanta dificuldade que tem farmácia demais. É. Para todo local tem farmácia, mas Ponte Alta tem 2 farmácias. Eu não sei nem quantas tem em Fervedouro Eu inteiro, acho que mas são 7. 7 farmácias para uma proporção ali de On- 10 mil 11 mil habitantes. habitantes. 11 mil, mas contando região rural, né? Porque Contando tem a região. farmácia de alguns distritos, né? Por exemplo, eu imagino que São Pedro do Glória tem, Tem, Madeira. Madeira Então, se tem. você for tirar isso daí, dá muito menos de 11 mil habitantes, né? Uhum. E, cara, como é que foi, assim, né? De pegar e falar assim, poxa, é muita concorrência. Você falou, me acolheram, né? Mas tem que vender, eu tenho que prestar conta. Eu falo que a vida do empreendedor, você virou o mês. Virei um mês. Que beleza, me virei devendo. Você vira um mês devendo. Porque você já vai ter o salário dos funcionários, você vai ter o aluguel, você vai ter tudo aquilo para você prestar conta. Contador. O seu próprio salário, que se você trabalha na farmácia, tem que tirar seu próprio salário, né? As pessoas não entendem que o corpo físico da empresa não é junto do seu, você tem o seu próprio salário. Sim. E assim, o conselho você tem que pagar, Tem que pagar né? Ele vem, você tem que pagar. O alvará de funcionamento, você tem que pagar, tudo. Como é que né? O foi? alvará Você sanitário, você tem que pagar. E, para enfim. vender e competir dentro desse Então, mercado aí, né? Porque aí, aí vai o diferencial que cada um tem, né? então, é isso aí que entra o diferencial. É muito desafiador. Porque nós também trabalhamos com o ramo da perfumaria. Então, tem o ramo Uhum. da beleza. Então, o que a blogueirinha posta hoje, você tem que ficar ligado que amanhã chega alguém querendo aquilo. Aí você compra isso e eles falam assim, não quero isso não, queria outro. Você tem que correr e Uhum. comprar o outro. Então, você tem que ser muito desafiador, né? Isso é desafiador. Então, você tem que ter muita consciência de saber que
Você é o que eu faço com os meus clientes. Eu falo assim, olha, eu tento ser, né? Não sou a perfeita, mas eu tento ser a mais justa possível com os meus preços, com a minha precificação. Uhum. Quando eu vou comprar algo que eu vejo que eu vou ter que comprar ele mais caro, automaticamente eu vou ter que colocar ele mais caro, eu prefiro não comprar. Uhum. Aí você chega pra mim e fala, Isabel, você tem isso? Não, não tenho. Por que eu Sabe não tenho, precificar. Rodolfo? Porque eu ia ter que comprar por tanto e vender por tanto. E aí eu não tenho essa coragem. E engraçado Sabe? porque nem no mercado do empreendedorismo de estoque, você tem que ter muito cuidado com o que você compra para aquilo não ficar parado na prateleira, porque se você compra aquilo fica jogado fora, quem vai usar? Quem? Quem Por isso que eu te é? falo que você Então, tem que conhecer você muito os seus tem que clientes tomar muito cuidado com o que compra, né? que Porque compram. é um passo para falência, né? Quantos mercadores que eu já vi comprando assim, né? Que eu imagino, passa lá o vendedor, né? Ou não sei como que faz o da farmácia, mas deve passar um vendedor também, Passa o né? representante. É, o representante da marca. Aí ele vai lá e fala assim, olha, isso aqui tá num preço muito bom se você comprar tantos lotes. Aí você fala, vou comprar. Aí aquele negócio fica parado lá no seu estoque. Isso é em dinheiro empatado. Que ele tem não sai. E às vezes se aquilo vem, se aquilo você perde. E você precisa pagar. Aí você precisa pagar. Você não comprou, tem essa, né? ninguém Você te comprou. obrigou. Então eu imagino que deve ser muito difícil, né? Sim, é muito difícil. Mas aí é que entrou, né? Eu, no início, conversando isso com o Célio falou assim, meu bem, nunca vamos perder a ternura. Uhum. Sempre vamos ver no outro a empatia. Vamos ter a empatia de ver no outro e sempre tentar a gente precificar dentro daquilo que é justo. Uhum. Aonde a gente ganha, obviamente, todo mundo tem que ganhar, mas que a gente também não explore o nosso cliente. Legal. Que a gente veja no nosso cliente que nós atendemos ele como nós gostaríamos que fosse atendido. Então, o diferencial assim, seus ali foi esse trabalho, não exatamente. saber precificar, não saber entender a necessidade do De cliente. cliente e saber e entender o que ele precisa, como que ele precisa, o que é um preço legal de margem para a nossa cartela de clientes Muito e bom. sempre explicar para eles, olha, o nosso preço aqui, porque sempre há uma comparação, né? Isso existe. Nossa, mas fulano é tanto. A gente fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Mas o meu aqui é assim, assim, assim. A gente nunca fala mal do outro, do concorrente. A gente respeita, porque cada um faz aquilo que quer. Da forma que trabalha, né? E compra quem quiser. Eu fico pensando nesse pessoal que fica assim, nossa, o fulano, às vezes não vou falar de cliente, né? Vou falar de cliente. A pessoa chega e fala, eu sou cliente da sua farmácia, eu fui comprar na outra. Aí a pessoa, o dono lá fica, com raiva de comprar na outra farmácia. Meu amigo, o dinheiro é dele. Ele faz o que ele bem entender. E se ele quiser voltar, né? Quantas pessoas que já foi tirar foto com o outro, depois voltou e falou assim, cara, eu quero fazer com você mesmo. Eu falei, tá ótimo, filho, tá bom, vem cá, vou te atender da mesma forma. Exatamente. E assim, eu tenho clientes que eles saem de Carangola, né? Quantas farmácias tem em Carangola? Nossa. Ele sai de Carangola, do consultório médico, para vir comprar comigo. Eu tenho um cliente que sai de Muriaé, quantas farmácias tem em Muriaé? E vem comprar comigo. E me liga e fala, tem esse remédio? Me manda foto. Às vezes eu não tenho aquele remédio. Uhum. Olha, eu não tenho, mas eu vou pedir, chega amanhã. Então tá bom, então amanhã eu vou ir no tal horário para buscar. Olha que sabe? bacana. E isso é satisfação, né, cara? Muita satisfação. Então, assim, eu tenho meus clientes fiéis. Tem aqueles passageiros, turistas. Sempre tem. Que passa, mas eu tenho os que faz parte também do negócio. Mas eu tenho aqueles fiéis comigo, que estão comigo, que esperam o meu remédio chegar, que entende quando tem um extravio parcial que não chegou, em que vai demorar mais 2, 3 dias para chegar. E assim, isso me realiza de uma tal forma, sabe? Eu vou para casa realizada, vou para faculdade realizada. Eu vou te falar agora. Eu até brinquei com o meu coordenador, o Emílio, que você deve conhecer, lá da faculdade. Sim. E eu brinco com o Emílio assim, o Emílio já tá lá na área do doutorado dele e tal, né? E hoje ele é coordenador do curso de farmácia. Eu brinco com ele assim, Emílio, eu nasci para ser farmacêutica. Aí, é mesmo? Eu falo, nossa, eu sou audaciosa, né? Eu falo que ele brinca assim, é mesmo, Isabel? Eu também acho. Aí eu falei assim, não, eu nasci para ser farmacêutica porque eu nasci para cuidar. Uhum. Eu gosto de cuidar, isso me realiza muito. Isso é um diferencial muito grande, porque, igual eu falei, cada um vai entrar ali de uma forma, né? Dentro do comércio e saber atender as necessidades. Eu fiz umas fotos esses dias, e você falou de conhecer, conversar. Nossa, pra mim isso daí faz muita parte, entender seu público. Tudo que eu tô repetindo o que você falou. Nem
Você fala, eu entendi o público que eu tinha, o que eu queria, né? Só que eu me tornei um fotógrafo muito aleatório. Tava te contando isso antes da gente começar o podcast. E eu tava fazendo as fotos com a menina aqui. Mandei pra ela as fotos. E enquanto eu tava fazendo as fotos, eu tô assim, mostrando as fotos pra ela. Falei, o que você acha? Né? Você gosta? Ela falou, eu acho que tá meio escuro demais, não gostei disso aqui. E eu fui mudando, conversando com ela. Falei, não, vamos colocar uma luz no seu cabelo. E fui mostrando ela pra deixar a foto do jeito que ela quis. Quando eu fui editar essa foto, eu peguei e mandei pra ela. Como é que você gosta mais do seu tom de pele? Você gosta dele mais quente? Gosta dele mais claro? E coisa que era normal pra minha vida, né? Então eu nem imaginava isso. Aí, do meu dia a dia. E só por causa desse cuidado que você falou. E aí, sabe, eu peguei, mandei pra ela. E ela falou, eu tô falando, ó, você gosta do seu cabelo mais assim? Você gosta de uma corzinha mais aqui? E ela falou, gente, e ela acostumada a tirar foto, né? Gente, eu nunca passei por isso, não. Que Nunca isso? passei O por esse pessoal cuidado, não. tira foto de mim e manda foto do jeito que querem. que quer. Nossa, ninguém nunca me perguntou como que eu queria a minha foto, né? Então eu falo, esse entendimento do seu público, da necessidade, daquilo que ele precisa, daquilo que ele gosta, porque cada um tem uma visão diferente, né? Tem gente que gosta de um tom, tem gente que gosta de uma forma de cuidado, tem gente que gosta de uma atenção a mais. Nossa, imagina que no comércio de farmácia deve ser muito disso daí. Às vezes o cliente ele quer conversar com você. Imagina, como é que usa esse remédio aqui? Ele quer um cuidado, né? Aqui, me mandou a receita, eu não tô entendendo. Deve vir muito disso daí, né? Inclusive, ontem aconteceu 2 situações que eu fiquei muito feliz. Primeiro, o senhor, a receita dele digitada, bonitinha e tal. Aí ele falou comigo assim, não precisa escrever na caixinha como eu tomar, não. Eu falei, não, eu vou escrever, porque às vezes o senhor pode perder a receita e vai estar aqui do jeito que o senhor tem que tomar. Ele falou, nossa, gostei. Eu vou voltar aqui para comprar outras vezes. Falei, o senhor é muito bem-vindo, viu? Esse cuidado é diferente. E chegou também, eu tô vindo, tá vindo para nós um público muito jovem. Aí ontem chegou umas adolescentes e eu tenho alguns produtos, não muito, para essa área. Aí elas me disseram assim, nossa, mas nós não sabíamos que aqui tinha tanto produto, eu vou voltar, e nossa, isso aqui é da internet, nossa, essa aqui é a linha tal. Aí eu falei assim, pois é, tem um preço bacana, volta e tal, e a menina já levou e já deixou falar, nossa, eu vou voltar para comprar o tal produto. Isso daí é diferencial demais. E vou falar outra, assim, agora uma outra dúvida, né, porque... E eu avisando todo mundo que eu estaria aqui hoje. Uma outra dúvida minha, assim, né? Um dos meus trabalhos é no marketing, né? A gente trabalha como produtora, né? Eu não sou fotógrafo agora, tenho a minha própria produtora e, né, a gente faz muito a parte de marketing, agência. E um dos que eu acho mais difícil, né, já peguei, desafiador, é o marketing de farmácia. Primeiro, você tem que estar muito regra de conselho, né? Segundo, como é que eu vou fazer marketing de produto, meu Deus? Como que você lida isso daí? Está sendo um desenvolvimento seu por enquanto? O seu forte está sendo o Instagram, talvez o social, as mídias sociais nem tanto, você prefere fazer o marketing de outra forma, anunciando, né? Porque existe 1000 formas de fazer marketing. O que você faz hoje de marketing de farmácia, assim? Como é que é? Eu uso muito o meu Instagram. O próprio Instagram. Eu uso o meu pessoal, eu uso da farmácia. Tanto é que a gente está com 10 mil e poucos seguidores lá, não tem nenhum comprado. Graças a Deus, foi todos porque quiseram vir. A gente já bateu uma meta de 65 mil visualizações mês. Legal. Né? Bacana, no engajamento legal. Nossa senhora. Eu uso assim, eu uso o Instagram, eu uso coisas que eu uso, por exemplo, em dermocosmético, né? A gente não pode fazer propaganda de medicamento. Sim, é o que eu te falei, é muito difícil fazer marketing de farmácia. Nossa, pode. Muito difícil. A gente pode colocar assim, por exemplo, olha, o xarope tal é bom para tosse, igual eu já falei. Eu tenho o plantão Drogaria Rocha aqui, que a gente faz lá. Olha, agora nessa época de tosse, você pode tomar esse remédio, mas cuidado, porque se você for diabético, esse aqui contém açúcar. Avise quando você chegar. Isso pode ser feito. Legal. Outros não podem fazer. Então eu tudo uso pelas mídias sociais mesmo. Então assim, eu vou assim, olha, eu uso esse aqui, eu uso essa vitamina C para minha pele, eu uso isso aqui para o meu cabelo, eu uso isso aqui é da internet, olha que bacana, agora a gente tem essa linha aqui bacana de shampoo, tô dando um exemplo assim para você, como eu já fiz, e as pessoas vão comprando aquilo que realmente eu vou colocando, e com isso as pessoas às vezes chegam lá e falam assim, nossa, eu tô com uma tosse assim, qual xarope que eu devo tomar? Aí a gente vai dando as orientações que podem ser
Nada que fala antibiótico, controlado, quando a pessoa chega e fala, nossa, eu tô com uma febre, com a garganta inflamada, procura o médico. Não, aí ela vai ter que passar, vai vir com receita, né? Tem Que tem os receita, produtos que são porque não vendidos com pode. receita e os sem receita, né? Mas é muito desafiador, porque nem tudo na farmácia você pode postar. Não, é porque, por isso que eu te Então, falei, assim, né? Porque, eu vou fazer aqui o marketing aqui da minha farmácia, preciso investir em tal coisa. Meu amigo, difícil pra arrasar. O que eu vou postar? O que eu vou fazer disso aqui? Você pode falar assim, toma um remédio pra alergia, esse daqui. Não é assim, porque às vezes você tem uma alergia. Nossa senhora, você toma um processo enorme ali. Exatamente. Então, assim, eu faço muito do dermocosméticos e eu sempre falo com as pessoas, vem conhecer a gente. Vem porque os nossos produtos, eles têm qualidade, o nosso compromisso Boca a com a boca sua ajuda saúde, muito, né? A gente boca falou boca. orgânico ali. Eu faço muita entrega em São Francisco do Glória. Ontem mesmo eu fiquei fazendo uma meia hora de entrega, levando produtos para dentro de São Francisco do Glória, né? Produtos que as pessoas me mandaram, que queria, já me manda a foto da receita, eu já separo. Então, assim, o meu marketing é dia a dia. Eu encontro com o vizinho, vai lá comprar com a gente. Qual remédio que você toma? Porque às vezes a gente sabe que a pessoa faz uso contínuo, então, nossa, vai lá fazer um orçamento comigo sem compromisso. Eu acho que se fosse chavear, então, eu colocaria, assim, né, o grande diferencial pelo que você falou da Drogaria Rocha, né? O cuidado com o cliente, entendimento da necessidade, né? A familiarização que você falou de chamar sempre a pessoa para estar conhecendo, de ser bem recebido, Sim. né? E mostrar que tudo aquilo que tem lá são coisas aplicáveis até na sua vida, né? Igual você disse, de produtos que você mesmo utiliza, né? Isso daí é uma grande forma da gente começar, principalmente em locais pequenos, né? Porque são dois entendimentos muito diferentes, né? Cidade grande, né? Como que você inicia um comércio na cidade grande, como você inicia um comércio na cidade pequena. Porque na cidade pequena todo mundo te conhece. Não é, eu vou abrir aqui de qualquer forma. Meu amigo, todo mundo sabe. Se você fala assim, eu vou abrir uma farmácia, no outro dia, Isabel, abre uma farmácia. Todo mundo tá falando de abrir uma farmácia. Não, o pessoal tem curiosidade para saber como é que a sua farmácia é. Eles têm isso daí, enquanto na cidade grande, não. Você já vai para atender público de massa, você lá vai para uma outra área, né, de conhecimento. Então, é desafiador. Eu não pegaria uma farmácia pra começar, não. Vou falar a verdade pra vocês. Falar assim, Mas a minha farmácia, eu recomecei. Nós começamos ela. Começamos, né? Porque ela, assim, ela tava fechando, né? Ela ia fechar. A gente comprou, tanto é que a gente comprou, assim, muitos desafios em todos os sentidos. Também em relação a isso. E como eu tenho amigos que vem com a sacolinha da outra farmácia e fala comigo assim, eu vou passar aqui só para tomar um cafezinho, porque ele já sabe onde tá a garrafa com café e o biscoitinho, e eu, tudo bem, meu amigo, fica à vontade. Só quando precisar de comprar remédio mês que vem, só dá uma passadinha aqui, que o meu preço é muito bom, viu? Ótimo. Isso não, igual eu te falei com você. A pessoa, o empreendedor, ele um dos sinais de sucesso dele é essa visão por fora de... como é que eu posso falar? Deixar sentimentalismo de fora, né? Para conquistar cliente, porque aquele que compra do outro um dia pode ser seu. E eu gosto disso aí, hein? Nossa Senhora. Eu falo que tem uma satisfação da pessoa que às vezes já fez um trabalho que o outro fala assim, agora eu vou fazer com você. Eu falo assim, vem, pode vir. E o que eu gosto demais é entender que o cliente entenda que eu não quero ele só hoje. Eu quero ele amanhã, eu quero ele depois, eu quero fidelizar ele. Então, cada vez que ele entra na minha farmácia, ele é muito mais bem tratado. Às vezes, quando eu não posso atender, que eu tô atendendo, às vezes, quando eu falo assim, aguarda um minutinho, senta aqui, toma um cafezinho, toma uma água, vai no banheiro, que eu vou voltar para atender a senhora do jeito que a senhora merece. A mulher, não pode me atender aqui, atendo. Não, a senhora merece ser atendida com carinho, eu vou voltar para atender a senhora. Porque, igual eu te disse, muitas das vezes, né, principalmente quem trabalha nessa área, assim, de... engraçado, né? São várias coisas que envolvem, mas quantas vezes que a gente sai em equipe para tirar foto, né? Então, 6 pessoas, 5 pessoas, casamento grande. E às vezes a pessoa quer conversar com você. Ela não quer conversar, ela até quer conversar com os outros, ela quer conversar com você. Às vezes você tá lá ocupado fazendo aquele monte de coisa. A pessoa, não, como é que você tá? Como é que é o seu trabalho? De onde você veio? E aí eu falo que esses que são os seus potenciais clientes, né? Porque
Ele vai falar assim, nossa, eu gostei tanto da Isabel, eu vou lá na farmácia dela. Vou lá fazer uma compra na farmácia dela. Aí ele compra um dia e fala assim, não, agora eu só compro lá. E ele acabou, firmou o cliente ali. E aí a hora que você tem que deixar vida pessoal de lado, às vezes você tá meio estressado, tá meio cansado, você tá acabado, né? Cheio de problemas, como eu te disse. Prova né? à noite. Nossa, tá cheio de problemas aí. Oi, o que aconteceu? Não, vem cá, vou resolver pra você agora. E às vezes você explicar, falar, olha, hoje eu tô muito corrido, hoje eu não vou conseguir conversar com você, mas eu vou te mandar mensagem amanhã, hein? Acontece muito, você tem que pegar, tem que ter samba no pé, né? Tem que ter, exatamente. Já aconteceu de cliente chegar e falar assim, a Isabel tá aí? Tá sim, chama ela pra mim, às vezes eu tava no meio de um pedido. Aí eu vou lá, oi, vim atender e tal. Não, eu queria esse remédio aqui. Só queria o remédio, só queria comprar comigo. Só quer entendeu? conversar com você. E aí, e perguntar pelo Célio, e perguntar pelo Francisco, e falar que vê a gente pelo Instagram. Aí eu, ai, que bacana, contar, relembrar alguns momentos que viveu com o Célio. E aí eu, nossa, que bacana e tal. E a pessoa fala com o maior orgulho, né? Eu compro na Drogaria Rocha. Ou ela fala com o maior orgulho, né? Compro com a Isabel. Ou fala assim, compro na farmácia do padre. Do padre. Não, essa pessoa fala com o maior orgulho, né? E por Isso quê? é muito Porque bom. ela defende a nossa marca, né? Ela defende o nosso nome. Nossa, isso é bom demais. Já aconteceu, Rodolfo, e eu fiquei muito feliz. E um dia desse, eu havia esquecido dele, do rapaz, e o rapaz voltou pouco dia. Você não tá lembrada de mim? Uma situação que um médico de uma determinada cidade, não é de Fervedouro, passou para a criança tomar uma injeção. Uhum. E eu estava começando farmácia. Então, eu vi que aquela injeção, com aquela combinação de prescrição ali... Tava meio esquisito. Tava meio estranho. Falei com ele só, meu senhor, eu tenho injeção. Eu posso te vender. Posso te aplicar. Mas se eu fosse eu, não fazia isso. Porque se fosse o meu filho, eu não faria. Procura uma segunda opinião com outro médico. Uma segunda opinião, porque essa opinião aqui, esse médico, foi até uma médica que prescreveu, eu acredito que ela se confundiu. Eu tenho medicamento, eu preciso vender, eu vivo disso... Mas eu não posso fazer isso com o senhor. Eu sempre falo isso daí com as pessoas. E aí ele falou, não. E ele foi numa segunda opinião. A segunda opinião falou, jamais poderia ter... Isso aqui não ia dar certo. Falou tudo. E aí, poucos dias ele voltou. Dispensar dinheiro. Ele voltou. Não, e poderia... Né? Não risco pra menina, na vida da criança mesmo. Aquelas composições ali não tava dando certo. Eu tava começando farmácia, eu tava começando na farmacologia. Entender direitinho. Aí eu virei pra ele e falei, aí ele virou pra mim e disse, ele voltou pra comprar uma fralda. Aí ele falou assim, você não tá lembrado de mim, não? Aí eu, não. Aí ele foi e falou assim, ele voltou pra dar por exemplo, que a menina já tá grande já. Aí ele falou comigo assim, foi você que não deixou eu aplicar aquela injeção na minha filha, porque senão a outra médica falou que realmente ia prejudicar. Poderia até ter matado ela. Olha pra você ver. Aí eu falei, sério, o senhor? Ele falou, nossa, eu sou muito grato. Toda vez que eu vim, ele não é de Fervedouro, ele é da região, tava aqui e tal. Ele falou assim, todas as vezes que eu venho em Fervedouro que eu tenho que comprar, eu compro aqui, porque eu sou grata a você. Mas eu já entrei aqui várias vezes e vi que você não me reconheceu. Eu falei, não reconheci mesmo. Eu falei com ele, olha, minha vida é muito corrida. Eu antigamente era boa fisionomista, já não tô sendo mais, porque... eu sou ruim com o nome. Eu sou... Não, eu sou ruim com o nome, eu sou boa fisionomista. Não sou mais, agora passado. Passou, né? Tanta coisa na minha cabeça que eu já não tô sendo mais boa fisionomista. Mas isso aí é tudo. Às vezes, igual eu falei, você tava dispensando dinheiro, né? Que a gente fala assim... E o respeito por aquela pessoa. Respeito e tudo, né? Aí tô fazendo muita foto de gestante agora, né? As mulheres têm gostado muito de fazer foto de gestante comigo por causa da forma que eu trabalho, eles gostam desse estilo de foto. E tem ficado lindas, tem seguido. O pessoal tá gostando do estilo de foto que eu faço, né? Que é um estilo... as minhas referências são muito diferentes do padrão, porque eu sou o cara do desenho animado, eu não consigo assistir filme, eu não consigo assistir programas de novela, então, né? Que é o mais clássico que tem. E eu vim dos desenhos. Se me dá um filme pra ver, eu durmo. Se eu assento pra assistir desenho, eu fico a noite toda. E aí, eu aplico isso dentro da minha própria fotografia, né? Aquele tipo de cor, aquele tipo de foto. E aí, só que eu sou péssimo para tirar foto de criança recém-nascida. Passou de 2 aninhos, 1 aninho, as mães me chamam pra fazer aniversário, eu amo estar no meio dos menininhos. Mas me dá um menininho recém-nascido. E olha que pela fisioterapia a gente sabe mexer, cuidar, eu não tenho essa dificuldade. Eu só não acerto a foto. Aí eu falo com eles assim,
nasceu, você não olha pra mim, não. Pede outra. Eu Até não 9 tirei. meses não, tá? Eu nem- Até 11 meses não. Não, eu tirei foto do... Quando meu sobrinho nasceu, eu falei com meu irmão assim, ó, nem olha pra mim. Já tentei, ó, vai procurar outra. Só de casa não vai milagre. Porque eu prefiro, como você falou, prestar um serviço de qualidade, né? De entregar um bom conteúdo. Pra ela sair satisfeita com aquilo dali, que ela vai guardar isso pra vida dela e vai assim, tá cuidando de mim. Porque se eu vou lá e pago e que tem que ficar ruim... Nossa, mãe, como? E o legado Cara, que a gente revoltada. constrói, eu acho que a gente não tem que deixar legado, a gente tem que construir legado. E esse legado nosso é construído dia a dia, Sim, sim. né? E tem que ser com excelência. Com excelência. Mas a gente vai bater na hora aqui, né? As câmeras começam a piscar, eu começo a ficar suado. Muito obrigado, né, por ter compartilhado, né? Vai ficar o convite ali para uma próxima vez de vir falar mais agora específico. Agora o pessoal sabe quem é você, falar um pouco mais sobre sua farmácia, sobre o trabalho, sobre o desenvolvimento dentro daquilo de projeto que você falou, né? De um dia trabalhar com essa área já mais industrializada, né? De como que foi, né? Uma das coisas que a gente fala muito aqui é sobre estudo, né? Como que foi o período de faculdade, né? Agora você está na metade, né? Então, como que foi esse... Chega na reta final, TCC, né? É uma das coisas que a gente gosta de conversar, e eu gosto muito por causa da área acadêmica, né? Meu irmão, grande referência na minha vida, ele tá sempre estudando. Então, muito obrigado por tudo, por ter vindo, né? Eu que te agradeço pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui, e eu tenho certeza, e já falo com você, que você vai chegar a lugares jamais vistos pela sua humildade e pelo seu carinho, viu? Muito obrigado. E te convido também a passar lá na Drogaria Rocha, tomar um café conosco. Com certeza. E eu já aceito o convite para voltar no final da minha graduação em farmacêutica, se Deus quiser. E hoje a gente encontra a Drogaria Rocha em qual endereço ali? Ela está na Avenida Braulio Marcelino do Prado, número 69, em frente ao Cicobi. Ótimo. Dá pra encontrar no Instagram? Como é que é o arroba? Instagram, Drogaria Rocha, Drogaria Rocha. Drogaria Rocha. Drogaria Rocha, aí você vai ver lá, nosso compromisso com a sua saúde. Ótimo. Tá bom? Muito obrigado, minha amiga. Eu que te agradeço. Foi um prazer. Foi um prazer. Por tudo, tá bom? Então, um abraço. Tchau, Abraço. tchau.